Está começando a ser divulgado por aí uma notícia que agrada muitos os trabalhadores e nós não podíamos deixar de falar um pouquinho dela aqui, que é muito interessante. É a semana de 4 dias. Semana de 4 dias, né? Muita gente que trabalha sabe que a semana ela pode ter 5 dias ou ter até 6 dias aquele meio expediente no sábado, mas já existe lá fora, né? Fora do Brasil, em alguns países, empresas que contratam pessoas para trabalhar somente 4 dias. E eles colocam isso como uma vantagem, né? Na verdade, nós vamos estar aqui ao longo desse vídeo falando um pouquinho sobre isso. Mas não é interessante? Será que a lei já entrou em vigor? Será que já mudou? Como é que vai funcionar isso? Quais são as vantagens? Isso vai se aplicar a todas as atividades, todo tipo de empresa? Então, é sobre isso que a gente vai questionar um pouquinho, até porque ainda não tem muita coisa a respeito. Que se divulga é uma situação superficial. Mas antes de continuar, não esqueça de dar aquele like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E se você tem alguma opinião a respeito disso, deixe nos comentários que a gente vai, responder e também entender o que você está pensando, se você tem alguma dúvida, como é que vai ser. Na verdade, o que está acontecendo, e por isso que está sendo amplamente divulgado aqui no Brasil, é que está começando agora um estudo, um teste, que vai fazer com que as empresas no Brasil, algumas empresas, é claro, façam jornada de 4 dias e vai ser avaliado isso até o final do ano para saber, como é que vai funcionar aqui no Brasil, porque lá fora já existe pelo menos 4 países já estão implantando isso já há algum tempo e, segundo eles, isso traz algumas vantagens. E qual seria as vantagens? Primeiramente, eles falam na questão da produtividade, Então, o funcionário ele ia trabalhar menos, mas ele ia produzir mais. E a questão é o cara não ter desconto no salário, vai ganhar a mesma coisa, só que ele vai trabalhar 80% do que ele trabalhava, considerando o período que ele trabalhava, os 5 dias ou os 6 dias, isso vai dar uma redução. Então, ele vai trabalhar 80%, mas vai produzir os 100%. Então, a ideia, na teoria, é que se trabalhe menos dia, mas cumpra a mesma produtividade que o trabalhador tinha ao longo do mês. E com isso não vai haver prejuízo no salário. Além dessa questão, diz que melhora muito a produtividade, não sei como é que vai funcionar, mas tomara que melhora mesmo. Outro ponto de vista muito interessante é que eles dizem que a saúde do trabalhador também melhora, e isso também acaba indiretamente estimulando a produtividade. Aí você vê, o trabalhador vai ter que trabalhar menos e vai ter que produzir a mesma coisa ou mais. Então, tem que ser um estudo que vai observar essa situação, mas também a empresa ela tem que ter mecanismo de fazer com que esses trabalhadores eles possam estar aumentando essa produtividade, porque a quantidade de horas vai ser reduzida ao longo do mês. Então, consequentemente, isso pode dar uma variação. E qual seria, as empresas ou os empregadores que vão estar fazendo isso? Será que isso se aplica a todos eles? Bem, inicialmente, a gente pode fazer uma análise naquela empresa que ela tem processos rotineiros ao longo do mês. Possivelmente, ela pode reorganizar essas tarefas e aquelas pessoas vai assumir um pouco mais de tarefa naqueles dias em que ela trabalhar, para compensar aquele dia que ela não vai trabalhar. Mas e aquelas empresas que elas dependem de funcionamento, ou seja, um supermercado? Se a gente levar em consideração que vai ter que trabalhar menos um dia, o supermercado ele não vai poder fechar um dia. Estou dando um exemplo aqui. Não vai poder. Então, ou ele contrata mais funcionários, ou ele... Como é que ele vai fazer? Vai diminuir as horas, fazer a escala de plantão? Então, eu acho que para algumas empresas isso é bem aplicável. Até tem muitas empresas que funcionam bem o home office. Já para outras, o serviço presencial ele é muito importante. Então, vamos acompanhar esse estudo para ver os impactos nisso. E uma outra coisa também muito importante, que é bom a gente repensar, é a questão da legislação, porque a legislação ainda não mudou. E o funcionário ele vai trabalhar menos, mas vai continuar ganhando a mesma coisa. Mas será que lá na frente o patrão, o empregador, ele vai querer pagar a mesma coisa e o funcionário ele está trabalhando menos? Será que vai precisar uma adaptação na lei aí? Porque nós já temos uma questão de proteção à irredutibilidade do salário,
Mas aí a gente sabe que se a pessoa trabalhar por hora, ele faz aquela proporção para ela sempre ganhar o valor do salário hora, o piso da categoria. Então, não se pode mexer muito nessa situação. Mas, de qualquer maneira, nós vamos abrir um precedente para uma discussão ampla com relação à legislação, porque não existe ainda instrumento legal regulando isso, né? Isso aí é somente um teste. Se isso começar a pegar, os legisladores vão ter que começar a se debruçar em cima disso para poder fazer uma legislação que organize essa situação, já que isso vai estar à margem da lei, e nas eventuais disputas ou nas lides, onde tiver discordância, o que vai valer? A legislação antiga, direito comparado, não tem a legislação, então vai ter que criar, né? Se isso for realmente aprovado a nível de teste, né? Mas isso ainda, nós sabemos que existe um caminho ainda muito grande para isso virar, vamos dizer assim, uma normalidade, uma coisa padrão no mercado de trabalho brasileiro. Mas, de qualquer maneira, se isso for aprovado, né, o teste, eles mostrar que essas empresas estão ganhando alguma coisa, que aumentou a vantagem, até porque o próprio empregador, ele já vai ter alguma vantagem. Menos um dia de trabalho por semana, é menos um dia de vale transporte, é menos um dia de ticket alimentação, é menos um dia de situações em que ele estaria gastando menos dinheiro, mais dinheiro, desculpa, mais custo. Então ali pelo menos ele está reduzindo o custo. Mas normalmente, né, se essa produtividade ela for afetada, com certeza essa questão da redução de um dia de trabalho por semana, ela não vai ser bem vinda para os empregadores, né, porque eles vão estar perdendo aí. Então é necessário, né, que primeiro se avalie isso tudo, e aí depois do teste vai se aparecer os efeitos colaterais, as vantagens e as desvantagens, e aí sim, né, o legislador, se isso começar, porque toda situação nova, ela não tem regulamentação. Vou dar um exemplo aqui, os aplicativos de transporte de passageiro, o Uber, por exemplo, eles estão agora em regulamentação. Essa era uma atividade nova que durante muito tempo estava à margem da legislação, né? Não tinha uma legislação que previa é consumidor, não é consumidor, é passageiro, não é passageiro, responsabilidade objetiva, subjetiva. Então, todas essas questões a lei tem que abordar. Então, a partir desse primeiro passo que nós estamos dando, nós vamos saber se isso vai vir para ficar e possivelmente vai começar as discussões na questão da lei para a regulamentação disso. Claro que nós estimamos aí um tempo muito grande. E você, o que você acha? Você está gostando desse movimento que está vindo aí para chegar no Brasil? Você quer trabalhar só 4 dias na semana? Será que isso vai ser uma boa para o trabalhador, uma boa para o empregador também? Deixe seus comentários, deixe sua opinião nos nossos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.